Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 do Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, muitos assuntos envolvendo especialmente aí a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, projetando já os próximos jogos, haja vista que o Grêmio especialmente, mas também o Internacional, vai estar, os dois estarão desfalcados aí de jogadores que estarão servindo as suas seleções. A brasileira, a argentina e peruana também, e brasileira olímpica. E temos um Grenal hoje, Grenal de aspirantes. Talvez seja o último Grenal, vai continuar ou não vai continuar essa categoria de aspirantes, enfim. E tem também a entrevista que vocês viram agora há pouco, reproduzida em parte no RDC Esporte, do presidente do Corinthians, o André Sanches, não é? Que foi uma entrevista, eu diria, no mínimo estranha, no comportamento do presidente corintiano. Então, esses assuntos que serão tema para o nosso debate aqui no Virando o Jogo, que conta hoje na bancada com o Thiago Rocha, Antônio Bavaresco, Ribeiro Neto e Diogo Rossi. E eu já começo colocando, eu procurei um termo para qualificar essa entrevista do André Sanches, e o mais ameno que eu achei foi o estranha, a entrevista dele. Eu vou te fazer uma pergunta, Rogério. Sim. Eu já falei há pouco aqui, como o público se renova, e eu já disse aqui, eu sou mais performático no programa com o Brito, e aqui eu fico mais sério e tal, tento fazer isso. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês aqui. Tirando a forma, que eu também não gosto, porque eu acho o Sanches um mal educado, acho ele... Ele é um chinelão, isso é um aí, chinelão. Eu diria isso. É um bagaceiro. É bagaceiro, isso aí. Ele é um Eurico Miranda piorado, no meu entendimento. Tirando essa parte, eu vou analisar só o conteúdo. Afetado ou não, tá? Vou dizer o conteúdo. Qual foi a mentira que ele disse? Então... Nenhuma? Não, nenhuma. Por isso que eu utilizei o termo estranho. Me parece que essa falta de educação dele, essa arrogância, essa prepotência, são características do André Sanches. Sim. Nós já vimos outros episódios aqui, quando ele estava em briga com o Internacional, ele denunciou o Internacional para a CBF por conta do projeto Criança Colorada, das crianças que entram no campo. Todos os clubes fazem isso, o Internacional... Ele é inqualificado. Então, ele é uma pessoa que parece que tem que estar em conflito sempre com alguém para se promover. Agora, por isso que eu disse, ele chegaram a comentar que ele estaria alcoolizado. Não dá para dizer, eu não vou dizer, porque eu não sei. É só porque ele disse que tinha vindo no almoço com o Francisco Noveleta. As redes sociais é que falaram isso. Mas eu vou me pegar só, embora não goste da forma, que existe forma e conteúdo, eu vou me pegar apenas no conteúdo. Até porque ele foi questionado a respeito de diversos assuntos. Isso. E vou dizer para vocês, e eu digo isso com muita tristeza. Vocês podem ter certeza disso, eu digo isso com uma infelicidade. Mas ele disse só verdades. Agora... As verdades, só um pouquinho, as verdades. A Globo é quem manda, e manda porque paga. Os clubes não têm nenhuma união, e não tem mesmo. Cada um vai com o seu interesse. Às vezes eles se associam a um ou que o outro por interesse. Então, eles são desunidos. Grande parte da imprensa hoje não é imprensa. Muitos, eu não vou nem dar... Eu tenho medo de dar esse percentual. Ele disse que é 50%. Eu tenho medo de que seja mais. São profissionais inqualificáveis, não estão preparados e, sim, a maioria dos veículos de comunicação não tem dinheiro. É triste isso?
mas é verdade. Tá? É verdade. O dia que se cobrar direitos do Campeonato Brasileiro, infelizmente vai ser um caos social, porque esses mesmos veículos ou pseudo-veículos, porque hoje nós vamos para isso, hein? Qualquer página é um veículo. A gente está indo para esse rumo aí. Não terão mais acesso porque não tem dinheiro. E isso é, infelizmente, verdade. Vai causar desemprego, vai causar... Porque é mais verdade. Mais do que já acontece hoje. Já vai. E vai ser um horror. Entendeu? E isso, infelizmente, gente, eu não sou corporativista, mas eu entendo o que as pessoas... Porque às vezes nos atinge de uma forma, sabe? Eu sei como é que é. Só que eu não vou mascarar a verdade. Isso eu não vou fazer. A questão nossa, o Bavaresco quer se manifestar também, só pegando essa questão que diz respeito à crônica esportiva, que foi um dos tópicos da entrevista, não é? Nós temos, por força justamente de um mercado reduzido, muitos profissionais entrando na internet, seja no YouTube, seja em blog, entrando na internet. A palavra e profissional é muito subjetiva, tá? Mas por isso que eu vou dizer, nem todos qualificados. Nem todos qualificados. Então nós temos isso em profusão. E provavelmente isso, até porque, vamos pegar o exemplo do Beira-Rio, a Arena, a gente tem uma facilidade maior, porque foi um estádio já construído com a concepção de abrigar a mídia, a imprensa. Tá? O Beira-Rio foi reformado e não foi dada essa atenção. Então, existe um limite nos dois estádios. O limite da Arena é um limite maior, mais amplo, para acomodar rádios, sejam elas rádio no sistema tradicional, sejam as web rádios, sejam os blogueiros, como fez referência o André Sanches na entrevista. Mas, enfim, o Beira-Rio, isso é pior ainda, porque o espaço é mais reduzido. Rogério, sabe o que é mais triste? Não são só blogueiros. Os próprios veículos de comunicação, hoje, pela crise financeira, estão abrindo mão de competentes. Não, tudo bem. Isso aí é uma verdade absoluta, gente. Não vamos esconder a realidade. Mas eu não vou entrar nem nesse quesito de qualificação. Tá? Não vou entrar nem nesse quesito de qualificação. Eu vou entrar só na questão da quantidade, não da qualidade. Tá? E isso vai terminar fazendo com que seja cobrado das emissoras de rádio, sejam as tradicionais, sejam as web, e inclusive de televisão, para fazer. Nós já estamos sofrendo na Libertadores da América esse processo. Exatamente, isso aí. Nós tivemos agora na quarta-feira passada, tu estavas lá, né, de fazer toda a transmissão antes do jogo do lado de fora da arena. A Comebol não permite que emissora de televisão que não tenha comprado os direitos no dia do jogo esteja nas dependências, não precisa nem estar para dentro do campo. As rádio webs não podem fazer transmissão de dentro do estádio. Não pode fazer. Então, isso cada vez mais vai fechar o cerco e vai chegar na questão de pagar. Bom, mas me parece, eu acho que o Bavaresco queria se manifestar da entrevista do André Sanches, a questão da Globo. Tem uma questão política, não vamos ser ingênuos. Além de todas, eu sou um cara meio desconfiado e eu trabalho, o Rogério sabe disso, muitos anos já, entre outras coisas, também com política. Então tem que fazer uma leitura das coisas. O André Sanches é vinculado a um determinado partido que não está mais no poder. Ele está contrariado, e como a Globo está, com as coisas como estão. Como outros veículos de comunicação que não recebem dinheiro do governo, também estão. E estão atacando o governo. Não estão atacando porque são bonzinhos ou porque estão fazendo jornalismo. Estão atacando porque questão política. Perfeito. Deveriam fazer isso sempre. Por causa do Deveriam fazer isso também quando o outro partido estava no poder. Perfeito. Não fazem. Perfeito. Não fizeram. Parabéns. Bom, isso aí. Aí o que chega o André Sanches? Ele foi cobrado, ele, Corinthians, porque deve para a Caixa. Ele estava acostumado a não ser cobrado. Botaram lá, como se diz na gíria, no pau. Né? Ele está bravo. Então, o que ele pegou a Globo agora? Ele nunca gostou da Globo, mas agora é aliada dele. Por isso que ele elogiou tanto. Não, mas era aliada já. Não, depois brigou. E agora voltou a ser aliada. Porque é uma aliança de ocasião contra o governo federal. É só isso. Para as pessoas entenderem que aquilo não saiu por acaso. Entendeu? Aquilo ali tem um endereço. É só isso. Mas o André Sanches sempre foi um aliado da Rede Globo. Não, ele foi aliado do poder. Tudo bem, mas não vamos esquecer
que quem implodiu com o Clube dos 13... o Clube mas dos era 13, outro tipo de aliança, tá? Não dá para falar. Sim, né? mas principalmente no momento em que o Clube dos 13, através do seu presidente, o falecido Fábio André Koff, estava procurando equilibrar os valores, né, que a televisão pagaria. Porque aí sempre foi e isso. Flamengo se aliaram, Globo e a CBF e cortaram. Pronto. Principalmente o Corinthians, através do André Sanches. E o André Sanches, na época, não era nem presidente do Corinthians. Do Flamengo, e o Kleber Leite do Flamengo. O Kleber Leite já estava antes até. O Kleber Leite, ele passou, inclusive, um período aí. O Kleber Leite era qual era a empresa dele? Trafic. Junto com a Trafic. Junto com o... E que deu todo esse estouro aí. Bom, Trafic, aliás, é um bom nome para a empresa. Então o André Sanches, há muito tempo, ele tem esse conchavo, esse conluio com a Rede Globo. E a minha preocupação na manifestação dele, mesmo que tudo tenha sido verdadeiro, né, como disse o Ribeiro, o conteúdo pode ser correto, a forma de manifestação... Pode-se falar 1000 verdades, tendo-se um objetivo escuso. Agora, a questão, quando ele disse que a Globo manda no horário, a Globo é que paga, a Globo é que faz isso, tudo aquilo que eu brinco aqui, que eu tenho a teoria da conspiração, fica mais acentuado quando eu vejo uma entrevista dessas. Está falando de arbitragem agora. Tudo. Mas posso te dizer uma coisa, Essa Rogério? entrevista dele, para mim, é absolutamente comprometedora para o futebol brasileiro. Deixa eu só, entrando agora, então, dentro do campo, e daí depois vocês vão falar de arbitragem, outras coisas. A gente vai falar. Só assim, uma coisa importante colocar. O Brasil vai aprender a lição que, por exemplo, na NFL já se aprendeu, usando o futebol americano como exemplo, e lá na Inglaterra também já se aprendeu, usando a Premier League como exemplo. Não dá para tu pegar todos os ovos e botar na mesma cesta. Agora está todo mundo nessa euforia com o Flamengo. Só que vai ter um momento que ninguém mais vai aguentar ouvir e ler Flamengo o dia inteiro. E o Palmeiras não está conseguindo reagir. O Flamengo vai ser campeão. E daqui a 15 dias aquela audiência vai chegar... É como qualquer novela. Se não acontece nada de diferente, ela vai começar a cair. Então, a prova é que a audiência do jogo do Grêmio com o Flamengo, que era um jogo, foi estratosfericamente maior, numa quarta-feira à noite, do que as audiências de domingo e de quarta dos jogos do Campeonato Brasileiro. Com o mesmo Flamengo, porque tem jogo, porque tu não sabe quem vai ganhar, porque é um jogo só ou dois. Agora, essa coisa enfadonha e meio, que nem tu disse, meio ajeitada, né? Que é onde tu coloca muito bem, com a teoria da conspiração, aquele gol do Flamengo, um impedimento, digamos, mais duvidoso que aquele, a Conmebol não deu o gol. E ontem a CBF deu visivelmente com o Bruno Henrique adiantado, um corpo adiantado. E nem revisaram muito e passou batido. Ok, o Grêmio não disputa o título, nem o Inter brasileiro, entendeu? Mas o Palmeiras disputa. Thiago, Diogo. Eu não vou me manifestar sobre as declarações do André Sanches. Eu entendo. Né? Porque eu tenho visão completamente contrária de vocês, então não tem por que colocar. Como que não? Mas aqui. Aí é que é importante. Se tu tem uma visão contrária à nossa. Não, deixa assim. Para mim. Mas esse é o contraditório que se precisa. Para mim, uma entrevista espetacular de uma pessoa descompensada, mas espetacular. Né? Às vezes as pessoas. Não, mas a entrevista foi boa. Às vezes as pessoas descompensadas são capazes de coisas espetaculares, né? Como aquilo que ele proporcionou no sábado à noite. Então você não está discordando. Né? O Ribeiro tem completa razão, não falou nenhuma mentira, né? E a verdade, ela dói muito mais do que a mentira, né? E é por isso que está todo mundo muito afetado pelo que está acontecendo, porque a verdade dói muito. Isso aí. E dói, e são só pessoas... Nos choca. Nos choca às vezes. Só tem dois tipos de pessoas que são capazes de falar pra gente a verdade. Os amigos, de verdade, né? Que aí eu contemplo a família junto, porque a família é... E as descompensadas. Pra mim, só esses dois tipos de pessoas falam a verdade. As ingênuas também, às vezes, falam. Mas é porque daí elas não têm noção, né? É que daí elas não têm noção ainda dessa divisão. Até esse momento, tu não está discordando do nosso eu acho que ele não fez nada assim... Tu tá discordando da motivação. Eu não vejo assim... Não, mas essa é uma leitura minha, tá? Eu não vejo assim que ele tenha grandes motivações, até porque o Corinthians
Nesse Campeonato Brasileiro, é, como ele disse, um dos mais fracos Corinthians que eu já vi. Não, tudo bem. Tá. Realmente é muito fraco. Foi ajudado nesse Campeonato Brasileiro, como outros clubes do Brasileirão. Aliás, 2 vezes contra o Grêmio. Isso, 2 2 vezes. pênaltis iguais. contra o Corinthians iguais, não dados. Mas ele foi pouco ajudado nesse Campeonato Brasileiro, né? Dentre outros clubes que já foram ajudados muitas vezes. E o próprio Corinthians, né? Não... O Corinthians foi pouquíssimo não, ajudado. Não, estou dizendo na história. Na história, é isso, na história. Então, eu acho que ele não teria, assim, grandes motivações, porque como ele não está sendo ajudado e ele não está, né, elogiando quem o ajudaria, então não fica, para mim, não corresponde muito. E é aquela coisa, né? Eu acho que o futebol brasileiro e o VAR, infelizmente, e aí não é o futebol brasileiro, né? São as pessoas que fazem o futebol brasileiro, elas não têm condições hoje de se utilizar dessa tecnologia. Mas ele não falou sobre isso. Ele não falou. Eu estou emendando no outro assunto. Ele não falou sobre falar isso. dos dois assuntos. Mas eu queria continuar ainda, porque... Até porque ele não quis falar sobre o VAR, né? O André Sanches. Não, tá, mas... Na entrevista ele fala assim, temos que aprender, ele disse. Temos que aprender. Thiago. Não, eu vou ser bem sincero, Rogério, nada me retira o fato que a entrevista do André Sanches tinha um único objetivo: tirar o foco do Corinthians, que faz um campeonato brasileiro paupérrimo, que tem a terceira maior folha do futebol brasileiro e o rendimento é horroroso, foi eliminado de Copa do Brasil, foi eliminado de Copa Sul-Americana para a equipe fraca do Independente Del Valle, tem uma dívida milionária envolvendo o seu estádio, com a Caixa Econômica Federal, coisa que vai se desenrolar cada vez mais no decorrer dos próximos meses, e até quem sabe... Vai enrolar cada vez mais. Vai enrolar cada vez mais. Eu vejo que a ideia dele e o objetivo foi atingido, que foi tirar o foco. A ideia dele, clara e notória, do meu ponto de vista, era tirar o foco de todos os problemas que o Corinthians tem. E ele tergiversou para o lado onde ficou mais cômodo para ele, que era para falar da TV Globo, que era para falar dos milhões que a TV Globo é que paga, e ninguém voltou a questionar ele sobre o problema com a Caixa Econômica Federal. Até porque o Corinthians vende tão pouco, porque o Fábio Carille é pressionado, o trabalho é ruim. Então ele conseguiu tergiversar para o caminho onde era mais cômodo para ele. Vai me desculpar, Thiago Rocha. Aí, meu querido amigo Thiago Rocha, que eu ouço sempre todas as manhãs, correto. Não foi a culpa não é dele. Não. A culpa é nossa. Não, perfeito. Perfeito. Lógico, Lógico. Mas então ele tem razão. Não tivemos competência. Perfeito. Ele tem razão, porque ele disse assim, quem estraga o futebol brasileiro são vocês. Perfeito. Mas ele também colocou, Os clubes também. Não, deixa eu só assim meio que defender os colegas, embora nós estivéssemos lá. Não é uma questão de defesa, né, Baba? Posso analisar, né? Só estou analisando. Mas deixa eu só colocar porque eu concordo contigo, Ribeiro. Só que eu acho que ele colocou todo mundo, ele foi tão truculento que eu acho que se eu estivesse no lugar dos colegas, para não gerar eu também teria recuado. Sim, ficaria na defensiva, justamente porque ele foi muito mal educado. Mas ele foi extremamente agressivo justamente para isso, para causar intimidação. Ele intimidou, ele conseguiu. Para causar intimidação. E eu te dou uma lista de dirigentes que intimidam. Aqui da nossa aldeia, e que sempre usaram a intimidação numa entrevista. Eu já fui vítima, vai? Eu passei, nós aqui, tu é mais experiente, né, Rogério? Dirigentes, treinadores, isso eu te dou uma lista de pessoas que são intimidatórias. Mas ele é assim, né? Ele é assim. Mas como outros tantos são. O Filipão é um intimidatório. Mas a maneira é intimidatório. Mas a maneira dele, mas a maneira dele é que foi muito mais agressiva. Ele é mal educado, é que ele é um mal educado. Agora, quando a gente começa a falar, quando ele fala e ele repetiu a questão do pai, quando ele pede para a pessoa se identificar, desculpa, Rogério, aquilo ali é a maior falta de educação. Mas eu não vou nem comentar, porque para mim ele é um sujeito... Respeito, mas aí... ele encontrou uma maneira de intimidar ainda mais fácil, né? Não, ele para mim é um sujeito desqualificado. Eu também. Para mim ele é um sujeito desqualificado. Descompensado. Então ele fez isso propositalmente. Agora, em algumas respostas, quando ele volta, quando ele faz referência à rádio, não tem dinheiro, não vou pagar, vocês tinham que estar pagando, na Europa todo mundo paga, não sei o quê. Eu concordo contigo. E a Globo, ou seja...
e ele vem de um almoço com o Noveleto, que hoje é vice-presidente da CBF. Ah, mas para mim a melhor frase dele é essa do Noveleto. Diogo, esse negócio já está sendo... Só um pouquinho. Esse negócio já está sendo gestado dentro da CBF. É possível. Esse negócio, seja pela razão da proliferação vou usar profissionais, Ribeiro, tá? Não te ofenda. Profissionais, não me ofendo, de diversos quilates, ok? Mas pelo número, tá? Já está sendo gestado isso de cobrança dos direitos de transmissão. Para mim, a melhor frase dele não é a do churrasco com o Noveleto, é a que ele diz assim: vocês já viram nome de rua com nome de vice-presidente? Essa é sensacional, né? Para deixar bem claro que assim, ó, se ele quer mudar alguma coisa, não é com o vice que ele vai mudar, né? Ele vai largar a sementinha. Mas mudar, ele não vai mudar nada. Né? Exatamente isso. Você já viu no Brasil vice-presidente que não assume? Não, eu concordo contigo. É por isso que ele lança primeiro a sementinha. E daqui a pouco é o seguinte, daqui a pouco essa frase dele é até, desculpa, motivo para interpretação futura. Do tipo assim, hoje ele não é nome de rua, né? Hoje. Daqui 2, 3 anos, eu não sei se ele não é o presidente. Vou dizer uma outra coisa para não me esquecer disso aí. Tá? E aí vem ao encontro daquilo que eu falo e que está sendo falado e que nós temos que nos preocupar. Eu me preocupo. Com o quê? Gente, eu não sou corporativista, mas também não sou deselegante. Tá? Só que, às vezes a gente vê aqui, a gente às vezes nem leva pro ar. Tá? A maioria das coisas a gente não leva pro ar. Mas é só vocês ouvirem as coletivas. Né? Sim, há uma desqualificação. Claro. E isso, eu brinco muito. Se vocês, o Evaristo de Macedo, entrevistar esse homem era muito difícil. Se você não está preparado para esse tipo de entrevista, um dirigente nosso aqui, Fernando Miranda, se você não está preparado para entrevistá-lo, você vai se dar mal. Sabe? Então, assim, ó, nós temos que aprender com algumas coisas. Tá? Quem sabe a gente abra os olhos para alguma, mesmo que seja uma entrevista desse porte, dessa forma que disse o Sanches. Tá? Vamos para dentro de campo então, em seguidinha. Antes, lembrando que o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança para você que é cliente Banrisul. Se você ainda não utiliza o Banrisul Digital, baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do SESC e já voltamos. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no SESC de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Virando o jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E através das nossas plataformas digitais, você podendo acessar a programação da RDC TV em qualquer parte do planeta. Se você quer acessar a programação Real Time Ininterrupta, pode entrar no nosso site rdctv.com.br, você acrescenta /ao vivo e tem acesso direto no player com a programação Real Time. Se você preferir as lives dos programas, estamos nas redes sociais, no Twitter, no YouTube e também no Facebook. Para todas as redes sociais, RDC TV Digital, tá certo? Lembrando que no Facebook, né, como já estão os amigos aqui, o João Feijó já está conosco aqui, tá? O Sérgio Luiz Ritt Moreira também está conosco, Humberto Claudino, boa tarde, Rogério e bancada, o Ederson Quevedo dando boa tarde, a Vera Custódio Barbosa, o Alessandro Amaral, tá? O Gilberto Cardoso, o Giovanni Gomes já faz uma pergunta aqui, né? Também o Clederson da Silva perguntando. E vamos começar então com o jogo do Internacional, oportunizado o assunto aqui pelo Giovanni Gomes, que ele pergunta por que o Inter não apresenta um bom futebol. E aí já fala num nome que foi cogitado, né? Thiago Nunes seria uma boa contratação para o próximo ano. Por que o Internacional não apresenta um bom futebol? O Internacional apresenta um bom futebol
tem uma qualidade para fazer um gol daqueles que fez contra o Cruzeiro numa combinação Mérito que mostra do treinador, né? qualidade do... Não sei. Mérito Sinceramente, total do não treinador, sei. né? Não, total o não. estilo de jogo para jogadores daquele perfil, especialmente com o Nonato, que é um jogador de infiltração, né? Ali... Eu daria mais mérito se o Pro Inter jogador. tivesse feito durante o ano uns Fez várias vezes. 6 gols que nem aquele. Não fez. E mais do que isso. Não se fez. fosse Daquele, igual aquele, não. Mas se os gols fosse não o aconteceram, dedo é só do procurar, treinador, não fez. Tudo bem. se fosse Não, o não, que dedo, nem se aquele. fosse o dedo do treinador, no meu entendimento, aquilo teria se repetido mais vezes durante o jogo. Claro. E nós não vimos isso. Foi uma situação episódica. Não tem time, né? Não tem time. Mas se os jogadores Não, conseguem aí tá- fazer aí aquela tá- jogada de qualidade, Se conseguiu fazer uma vez, eu vou dar um exemplo. Não, tá? porque assim, eu posso conseguir fazer uma vez várias coisas maravilhosas. Só que se eu não tenho qualidade para tal, Mas não vou tu acabou de repetir. dizer não, mas tu tem qualidade. cara, se tu entendeu? fez, tu tem. Não, mas tem. Não. Tu tem qualidade. não é Olha um bem pouquinho. assim. Quer dizer Mas uma quantas coisa, não. vezes nós já vimos um Nico Lopes com intervenções de qualidade? Hã? Não, é que- O Nonato com qualidade. Isso aí Quem mais que participou do lance? O Edenilson? O Edenilson. O Edenilson não tem qualidade? O grande ponto do jogo no Internacional no Pra mim aquilo no foi sábado, episódico. Não foi mas o grande Embora tenha sido um golaço. Não, foi lindo. Só que não Vou dar um exemplo, não é da natureza o Grêmio desse contra time o do Avaí Inter. fez 3 gols com tabela iguais, praticamente iguais. E ele faz sempre aquilo. E já perdeu o gol, já fez gol daquele jeito. No campeonato, Mas dos 37, aí, 15, assim. aí é que eu vou usar a E o expressão do Inter Diogo. não, Aí é é, diferente. aí é mão do treinador. Não sei se é, mas deve Vem ser. cá, né? mas se tu faz Provavelmente, repetidas é. vezes... O grande Não, ponto mas do... aí Que é tu da tem que característica treinar, do time tu também. tem que treinar. O Inter eu sempre digo assim, o Inter está treinado para jogar de uma maneira. Toda vez que ele tem que sair desse que está treinado, ele se atrapalha. Mas ele conseguiu fazer Tá? isso. E episodicamente pode acontecer, como esse gol, vou dar um exemplo. Mas por quê? Mas é episódico. Por causa do talento dos jogadores, da Exatamente. qualidade. Tem capacidade para isso. Claro. Só que não está treinado para jogar assim. Exatamente. Aí eu tô de acordo. E o grande ponto, para mim que ficou bem claro, é o Inter se contentando com pouco, né? Isso sim. Porque antes de surgir o pênalti, completamente equivocado, assinalado pelo árbitro da partida, o Wagner Nascimento Magalhães, que quando é para marcar pênalti, como foi na semifinal da Copa do Brasil, ele não marca. Desse pênalti esdrúxulo, ele marca. Sim, na- aquele era na ele, o juiz do brasileira, Grêmio, né? aquela mão. Atlético Isso, Paranaense e isso. Grêmio, Dele marca. Só tem um equívoco, tá? Tá todo mundo analisando o lance por baixo e não foi por isso que ele marcou, que eles acharam Que pênalti. ele deu? Eles acharam que foi pênalti pelo braço do jogador do Meu Patrick. Deus, tá pior ainda. Não, pior ainda, então. Porque Nossa. por baixo não houve contato. Mas eu diria que esse, no jogo, foi o menor dos problemas do Internacional. É isso onde eu ia chegar. O Inter chama o Inter se adversário, contentando né? com um pouco, porque antes de surgir o pênalti, o Odair Helman já estava preparando uma substituição. E a substituição para entrar na equipe do Internacional era o Bruno Silva, para você trancar mais a rua. No lugar do Nonato. Para tirar o Nonato. Você já está enfrentando um adversário Que estava machucado, vamos deixar claro Perfeito, isso. perfeito. Mas o engraçado é que só surgem essas questões dos problemas físicos a partir do momento que dá que a vaca já foi pro brejo. Muito interessante isso, mas tudo bem. Mas o grande ponto é, o Internacional, ele segue com a mesma toada. A troca seria para trancar a rua para um adversário que estava pedindo para ser derrotado jogando em casa. O Cruzeiro estava implorando para o Internacional, pelo amor de Deus, me vence, eu não primeiro quero tempo foi ganhar muito esse fácil pro jogo. Inter, Eu poderia não ter sido quero assim. ganhar esse jogo. O Internacional conseguiu empatar com essa equipe fraca do Cruzeiro. Eu digo equipe fraca do Cruzeiro, porque tem jogadores de alta técnica. Tem Fred, tem Thiago Neves, tem Henrique, tem Fábio. A qualidade dos jogadores individualmente aí não se discute, mas o time do Cruzeiro é um time fraco, horrível, sem força, sem empuxe, sem arrancada, sem Até jogada. Quem viu o CSA e Avaí, como eu, perdi o tempo de... Meu Deus. O CSA tem mais força coletiva e mais, assim, vontade do que... Não é à toa que está na frente do Cruzeiro. Só fechei parênteses. Mas Como time, eu estou falando, mas não é isso, qualidade. essa é a grande questão em discussão a respeito do Internacional, né? Alguns, como o Diogo, acham que o Internacional não tem qualidade individual dos seus jogadores para fazer mais do que está fazendo, que o treinador está tirando leite de pedra. Outros, como eu li a expressão do Fabrício Carpinejar esse fim de semana e concordo integralmente, eu entendo que é o contrário. Eu entendo que tem leite e o técnico Odair está empedrando esse leite do Internacional. Teria mais condições de fazer.
mudar esse Se DNA dizia do muito isso Internacional. do Flamengo do Abel em comparação com o Flamengo do Só vamos respeitar o fato que quatro falando. titulares ele ganhou, né? Mas tudo só bem. entrou Rafinha, Felipe Nunes e Gerson. Peraí, é bem diferente, né? E o Pablo Mari estava fazendo seu segundo jogo quando o Abel foi embora. O grande ponto que eu enxergo é o seguinte: o torcedor do Internacional está pedindo que o treinador arrisque mais. Exatamente. O torcedor do Internacional está dando esse aval. Ó, eu estou dando o aval. Não só no estilo de jogo. Está dando sim. Está dando sim. Não vai atrás disso, Thiago. Está dando sim, Ribeiro. Está dando sim. Torcedor não dá aval nenhum. Se dá certo, Deus, se dá errado, é diabo. Tanto que o grande ponto não é nem foi o empate do jogo do Internacional. Acho que o torcedor não está inconformado com o empate. O torcedor está inconformado da maneira que desenhou o empate. O Internacional precisou tomar o gol de empate para o Cruzeiro para sair para o jogo. E criou oportunidades, criou chance, foi mais propositivo quando foi para cima do Cruzeiro. Mas esse é o DNA imposto por quem? Pela direção, pelo treinador. Lógico, esse é o DNA do Internacional. Sim. E é isso, porque o Heitor, já não era para o Heitor estar sendo aproveitado antes, não esperar um problema do Bruno? Não, a gente não sabe. Porque sem o Heitor, o Inter foi para a final da Copa do Brasil. Tá bom, mas vamos lá, vamos continuar com os jogadores internacionais. O Guerreiro chegou, foi um acréscimo considerável para esse ano, tá, que o treinador teve. Tá, e o Internacional não joga para esse jogador. É um jogador que é diferenciado, tem uma qualidade superior e vive no esquema tático isolado. É que só funciona no Beira-Rio, porque o Internacional é mais propositivo quando joga em casa. Aí o percentual de gols do Guerreiro é 85% em casa e 15% fora. Por causa disso. Simples assim. O Internacional joga marcando. É um estilo de jogo. Não é para... O Guerreiro fez quantos gols fora de casa? Bola. O Guerreiro mal toca na bola. Se fez algum. Fez um contra o Nacional, se não me engano, que eu estou me lembrando. Sim, no contra-ataque, que o Wellington Silva dá o passe para ele. Fez 2 gols no máximo, 2, 3. Por quê? Porque o jeito treinado de jogar do Internacional não favorece o seu trabalho de diferente em casa e fora. E claro, mas a bola do Beira-Rio chega no Guerreiro. Mas o ponto que o Rogério... Não, só é diferente. Não, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Mas o ponto que o Rogério toca... Mas nesse caso do Cruzeiro foi. No caso específico, né? Mas teve outros jogos iguais. Assim, ó, a gente cobra que o Internacional jogue pra frente, jogue mais. Quando o Goiás jogando com um a mais, foi igual. Não, ali foi ridículo. O reserva do Inter foi ridículo. A prova é que não tem elenco. Tudo bem. O Internacional meteu o Internacional. Não, gente, a gente quer que o Internacional seja propositivo, o ataque seja ofensivo, que se solte contra o Atlético Paranaense fora de casa na final da Copa do Brasil. Tá falando desse jogo. Se pediu isso, deixa eu terminar. Se pediu isso, nem o Grêmio, cantado em verso e prosa como o melhor futebol do Brasil, não consegue. A gente faz duras críticas ao trabalho do Odair. Algumas com muito mérito, elas merecem ser feitas. Mas é muita crítica, crítica pela crítica. Tu tá pegando para comparativo a exceção do Grêmio. Tá? Aquele o Flamengo não conseguiu tomar uma roda pro Atlético Paranaense lá. Aquele jogo do Grêmio foi uma exceção em relação ao próprio Grêmio. O Flamengo tomou uma roda, Rogério, pro Atlético Paranaense fora de casa nas quartas de final. Ok. Não era o também uma exceção. Jesus, tá? Era o Flamengo Jesus, era a estreia dele. Era? Mas também foi uma exceção, não é a regra do Flamengo. O Flamengo perdeu pro Atlético Paranaense jogando no Maracanã, ele a classificação. Perdeu a classificação. Perdeu. Mas eu tô dizendo Mas tu viu o jogo, né? O Flamengo perdeu com 800 gols. E no Paraná, que o Atlético perdeu 800 gols, também foi 0-0. Mas tu tá te prendendo às exceções. O que a gente está falando do 3 times tomaram um pau pro Atlético Paranaense fora de casa, isso é exceção. Ninguém está comparando o Atlético Paranaense. O Inter fez isso contra o Goiás, contra o Cruzeiro, me ajuda aí. O Inter fazia contra o Fortaleza, ganhou o gol mais feio do Campeonato Brasileiro. Ganhou? Aí o pessoal elogia. Não, mas foi sem querer, velho. Mas elogia daí. Foi uma coisa episódica. Esse é o problema. Mas o Internacional, o problema do Inter é que o Inter tem conceito. Certo ou errado, tem um conceito. E as pessoas não gostam de conceito, porque o conceito atrapalha. O conceito no fio da navalha, querido. Porque sempre o mesmo conceito. O Inter abriu uma frente pelo desempenho espetacular que ele tem. Isso eu reconheço, já falei aqui muitas vezes, dentro do Beira-Rio. É uma coisa espetacular. Não. Pois é, é que tudo do Inter é ruim. Só que o Inter... Não, cara. Mas por que não pode ser um pouquinho... É a mesma coisa porque que não tem competência. É a mesma coisa que tu dá discursos dentro de casa, aí diz assim, agora eu vou te botar de orador. Aí tu...
Fica caro. Mas não tem competência. Quando sai de casa, não pode. Por que é tão difícil para a gente admitir que o Inter tem muitos limites técnicos? Não, mas por que esse limite não aparece no Beira-Rio? Não, porque a torcida marca tudo. Porque jogar em casa é uma coisa, jogar fora é outra. Tá, mas por que, Ribeiro? Por quê? Porque isso é o normal de todos os times. Não, mas por quê? Mas o Grêmio não é assim. Não. O Grêmio... Não, Rogério, isso Grêmio... é uma falácia que eu vou desmascarar agora. Não é. Essa é uma das grandes mentiras que o Renato diz, tá? E que a gente acredita. Não. O Grêmio nunca jogou da mesma maneira todos os jogos. Isso aí é uma falácia, gente. Mas vem cá, Ribeiro, não é essa a questão. Não é a questão de estar atacando constantemente. Não é isso. Tá? Tu tem estratégia, tu tem a maneira de jogar e tu tem a estratégia que tu vai para o jogo. Evidente que se tu vai jogar fora de casa, tu não vai... O Flamengo, por exemplo, o Flamengo faz diferente. A estratégia do Flamengo, jogando fora de casa, não é esperar ver qual é a reação do dono da casa. Ele já vai desde o início. Já vai causando a intimidação. Entendeu? É claro que tem mais cuidados fora de casa, mas não perde a essência do que é o futebol. Perfeito. E o Internacional não. Então, se dentro... É o que o Bavaresco está dizendo. Mas se dentro de casa tu tem condições de ser propositivo e fazer o jogo... Por que fora de casa tu não tem minimamente isso? Porque é o seguinte, na minha opinião, tá? No Beira-Rio, me parece que o time tem mais confiança, tá? E isso faz, na minha opinião, toda a diferença, porque o time do Inter ele vive basicamente de um estilo competitivo. Que é natural, né? O Internacional ele é muito mais atitude. Física, exatamente, ele é muito mais atitude do que técnica. Perfeito. E dentro de casa ele se sente mais seguro para fazer isso. Gente, pelo amor de Deus, peguem aí, assim, é uma coisa meio óbvia, né? Todos os times do mundo ganham mais em casa do que fora. Sim. Por que isso, Ribeiro? Porque em casa tu se sente como o problema, tu se sente em casa, tu joga mais seguro em casa. Tu tá forte. E não é só isso, é ponto de referência, onde tu cruza a bola. Tu treina ali. Quem consegue sair disso é que ganha título, é que passa a ser. O Flamengo e o Barcelona. Mas aí é que vem a grande discussão. O Internacional não teria condições de estar nessa turma? Não tem limitado, Rogério. Pelo amor de Deus. O time do Inter é limitadíssimo. O time do Internacional, sabe, eu vou dar uma coisa que às vezes choca. A base do time do Internacional ainda é o da Série B, gente. É verdade. Então, assim, não se iludam. É que assim, é que eu não consigo ver esse time do Internacional mais limitado que o Santos, que é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Não vejo o time mais limitado que o Corinthians está à frente do Internacional. É muito mais limitado. Não, discordo. Eu exijo um pouco mais. E sobre o que o Rogério falou... O Santos também é limitado. E está na terceira colocação. E não fica atrás de casa. Chegou aonde na Copa do Brasil? Mas a gente está avaliando o resultado e está avaliando a produção do time. Mas o Inter foi bem na Copa do Brasil, gente. Tá ok, eu não estou retirando esses méritos do Odair. Mas é que a gente tira todos os méritos. Não, eu não estou tirando todos. O Inter foi o terceiro melhor. Eu não posso fazer uma crítica pontual, ninguém está tirando mérito. Eu fiz uma crítica pontual. O Inter foi o terceiro melhor time da Copa Libertadores da América. Não vale de nada. Não, tu está sendo intransigente. Ninguém falou que não vale nada. Tu está falando. Eu sou o único que elogiou o Odair aqui, gente. Não, mas quem é que tá... Eu estou criticando uma postura que o Inter tem fora de casa. É uma possibilidade. Quando tu faz uma crítica, quando o meu chefe me critica, e isso acontece, é uma possibilidade de crescimento. Ele diz, olha, Bavaresco, poderia ter feito assim, essa... É isso, eu estou dizendo aqui. Ele consegue fazer isso dentro do Beira-Rio. Ele não vai fazer igual fora. Concordo com o Ribeiro e concordo com o Rogério. Não é impossível. O Flamengo, por exemplo, contra o Grêmio, ele conseguiu fazer isso no primeiro tempo, amassou o Grêmio, mas no segundo tempo... Culpa do Flamengo. Ele morreu fisicamente. Tudo passa por uma estrutura de time. Quais foram as melhores partidas do Internacional jogando fora de casa na temporada de 2019? Internacional River Plate, onde o Internacional entrou com uma equipe diferente em características e informação, e Inter e Atlético Mineiro. Por quê? Porque a ideia foi diferente. A proposta não foi a mesma. Que dá pra ser diferente. Dá pra ser diferente. É isso aí. Não é uma crítica. Quer dizer, é uma crítica, mas não é uma crítica a tudo. A tudo, lógico não. É que ser diferente é o que vocês querem que seja.
E o Internacional não foi moldado para isso. Não tem a maior prova é que não pode, é que só fez 2 vezes. Vocês falam em exceção, 2 vezes é exceção. Inter e Atlético Mineiro. Sim, porque só em 2 vezes ele colocou essa exceção em prática. Que outro jogo internacional? Contra o reserva do River Plate e contra o Atlético que tá caindo não era reserva do River, era o misto igual como do Internacional. Não, era reserva do River. Era misto igual como do Internacional. Jogou 3 titulares e era o titular do Atlético Mineiro. Que é um morto do campeonato, que é o Corinthians do campeonato. Um morto que tá ali na parte de cima, tá à frente do Grêmio. Não, mas tu emendou 6 partidas sem ganhar, de 6 derrotas consecutivas, o Inter pegou o Atlético na caída. Tá, mas com essa mesma estrutura que vocês estão defendendo, o Inter perdeu pro Goiás, perdeu pra Chapecoense, Deus lá sabe como ganha do Fortaleza. Eu quero pelo menos algo de diferente, porque com o resultado que vocês estão pedindo, com a apresentação que vocês estão pedindo, não tá dando certo. O Inter joga fora de casa de uma maneira fraca e ruim. Eu cheguei à seguinte conclusão, tá? A culpa é mesmo do Odair. A culpa é do Odair. Porque foi o trabalho do Odair que fez essa régua do Inter aumentar. Qual é a régua aumentar, Ribeiro? A cobrança que se tem desse time do Inter... O Inter saiu da segunda divisão, voltou para a primeira divisão. Então, e com basicamente o mesmo grupo. O único acréscimo de qualidade foi o Guerreiro. Não, sim, mas ele está dizendo que aumentou a régua. Chegou no terceiro lugar. Aumentou a exigência. E ali para mim, foi a demonstração de que o Odair tinha atingido o teto dele. Ele pode chegar daqui a alguns anos... Melhora o time. Ele pode chegar daqui a alguns anos, treinando outros clubes, tendo mais experiência, a aumentar esse teto dele. Mas o ano passado, quando ele concorreu com aqueles que estavam na ponta de cima, envolvidos com 1 ou 2 competições outras, e ele foi eliminado muito cedo na Copa do Brasil, ele teve condições de ali... mesmo com esses jogadores, montar um time que fosse mais propositivo, e ele já teria ganhado o Campeonato Brasileiro ano passado, não chegado em terceiro. Não, mas o Palmeiras era melhor. Não, tudo bem, mas o Palmeiras estava envolvido, ficou até a semifinal na Libertadores. Gente, a minha opinião é essa. Ah, então a poupança que o Internacional poderia ter feito... Se cobra do Inter, por culpa do Inter, aí o Odair e comissão técnica, algo que ele não pode dar. Se cobra do Inter hoje... ele não pode dar por quê? Porque não tem qualidade para isso. O time do Internacional, esse ano... Não tem qualidade dele ou dos jogadores? O time montado. E o técnico Odair, ele é emergente, não tenha dúvida. Isso, comete erros, é óbvio. Exato. Então é um conjunto de coisas. Mas assim, gente... Que ele pode, né? Na minha opinião, o Internacional faz um ano extraordinário pelo time que tem. Óbvio. Extraordinário. O Internacional perdeu para o Grêmio nos pênaltis, o Gauchão, nos pênaltis. Foi à final da Copa do Brasil e perdeu para um time que é melhor do que ele, tá? E está disputando vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Mas, meu Deus do céu, tirem, assim, olhem de forma racional para esse time do Inter. Mas, Ribeiro, fazendo mais do que pode. Quando tu fala isso, está desqualificando as nossas opiniões. Eu estou dando a minha opinião. Porque tu está dizendo para olhar de forma racional, todos nós, a começar por mim, Bavaresco e Thiago também, que diferem, olhamos de forma racional. Apenas o seguinte, a nossa razão é diferente da tua. Exatamente. Por isso que quando eu digo que são as verdades da bola, eu não sou tão pretensioso quanto pareço, são as minhas verdades. E a razão que eu estou pedindo é a minha razão. Dentro da minha racionalidade, então, todos nós, é o que eu acho. Mas todos nós olhamos racionalmente para o time do Internacional. E nós entendemos de formas diferentes. Perfeito. Por exemplo, tu colocou aqui, agora o Internacional realmente perdeu o Gauchão nos pênaltis. Mas tu espremer os 2 jogos, o Internacional... Estou falando da iniciativa, da vontade de... Foi bem em casa. Posso dar a minha opinião antes de tu dar a tua? Pode. Acho que há um litígio. Mas tá tudo bem. É que tem que eu já vou cuidando antes de desqualificarem demais, entendeu? Não, mas não é desqualificar. Eu quero dar a minha opinião. Tá, não, pode dar. O Internacional não teve ambição em nenhum dos 2 jogos. As melhores oportunidades de gol, e quem poderia ganhar o jogo com vontade de ganhar, não é que ele ganhar assim, a bola pintou aqui na frente. Mas o Grêmio tem mais time que o Grêmio. Não, mas eu tô falando da falta de ambição. Tu lembra o melhor jogador em campo do primeiro Grenal? Meu Deus. Não, tu lembra? Meu Deus do céu. Não, eu tô te fazendo uma pergunta.
Paulo Vitor. Não, só para polos, lembrar. Só para lembrar. O Everton teve duas chances de gol na cara do goleiro. E outra, quem jogava em casa era o Inter. E o Inter falta ambição, Então velho. não pode, aí o Inter não pode ser bom. Eu só estou fazendo uma crítica pontual. A ambição tem que ser proporcional, tá? Não, tudo eu tenho uma ambição, eu gostaria de ser o Bonovox. Eu também. É a minha ambição, eu gostaria de cantar como ele. Só que, infelizmente, eu não consigo queria chegar ser lá. dono da- Mas só para deixar claro, né, também, como só os problemas de interação não passam apenas pelo Odair, Apenas mas é isso, algo cara. muito mais amplo. O Rogério falou da questão do aproveitamento do Heitor, no qual eu concordo. Acho que o Internacional deveria aproveitar mais os seus garotos da categoria de base. E tem um caso que é muito claro e simples, como o Internacional faz um aproveitamento ruim da sua categoria de base, contra o seu maior rival faz um aproveitamento muito superior. Isso não precisa nem comparar, mas é um exemplo bem claro. Na final do Campeonato Estadual, agora a gente vai ter a final de Aspirantes e Grêmio Internacional, onde tem bons jogadores, tanto do lado do Grêmio quanto do lado de Internacional, é o futuro aí da dupla Grenal, e a Rádio Grenal vai transmitir, a RDC também vai fazer uma cobertura. Tem jogadores que chamam a atenção, mas já no ano passado ocorreu a final do Campeonato Estadual, onde o Internacional se sagrou campeão. E o destaque do Grêmio na oportunidade era o GPR. O que ocorreu no ano seguinte? Recebeu oportunidades na equipe titular e virou titular da equipe do Grêmio. O Internacional tinha 2 jogadores de destaque no Campeonato Gaúcho do ano passado, Zé Aldo e Neto. Um jogou 9 minutos nessa temporada, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, e o outro sequer entrou na equipe titular. Então também é um aproveitamento ruim que parte não só pelo seu treinador, que tem seus equívocos e também tem seus méritos, mas pelo departamento de futebol do Internacional, que prefere muito mais contratar esses jogadores pré-prontos que não vão dar resultado, que é um amontoado de jogador que não resolve porcaria nenhuma, do que aproveitar em jogadores da base que pode ser o futuro para depois. Posso tentar argumentar? Eu penso da seguinte maneira. Eu acho que tu aproveita o jovem em 2 razões bem radicais. Ou quando tu está muito mal, o clube está mal, está sem dinheiro, e aí tu só pode utilizar da base. Ou então, quando tu está muito bem, que aí tu vai colocando os jovens aos poucos, eles não sentem o peso, porque não há pressão por resultado, e aí eles conseguem administrar melhor então o início de carreira. Então seria o caso, esse segundo, na tua opinião, do Internacional, porque tu está dizendo que o Internacional tem um ano extraordinário, então seria de colocar agora não é, um ano extraordinário. Não é, primeiro, o Internacional torrou uma geração inteira nos últimos 2 anos pela falta, porque o clube estava mal. Torrou uma geração inteira, né? E infelizmente nessa leva o Inter perdeu o Lucas Lima e perdeu o Ricardo Goulart, tá? Ih, tem mais. Tá, Né? poderia ter outros, mas esses 2 são os mais extremos, tá? Enquanto isso... Mas isso foi quando? Sim, foi de 2, 3 anos para cá, é isso aí. Não. Ricardo Goulart faz muitos anos. O Ricardo Goulart foi antes. 2011. Lucas Lima foi antes. 2011, isso aí. Então não De ganhava 2011 nada para já. cá. Foi na gestão de quem? Quem era o vice de futebol do Internacional Mas o naquela Inter não oportunidade? ganhava. Quem era o vice de futebol na oportunidade? Os Medeiros, é isso? Não sei. Não sei. O que eu estou dizendo é que é muito mais fácil. Que veio o Forlan, veio o Escoco. você Mas colocar... hoje também é filosofia. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem não viu, assista no YouTube a entrevista do João Antônio sobre as categorias de base do Grêmio. E ele fala, o Palmeiras tem ganho tudo em nível nacional e não aproveita um jogador. Bom, tudo bem. E aí, é uma escolha do questão de Palmeiras. filosofia também. Claro que é uma questão de filosofia. Só isso, que eu estou Flamengo é a dizendo o mesma coisa. seguinte... Palmeiras emprestou a sensação. E agora eu vou dizer, tá? Eu comentei, tive a oportunidade, até nós fizemos, e comentei, e assisti e também comentei, vários jogos envolvendo as categorias de base de Grêmio Internacional, tá? E eu vou dizer para vocês o seguinte, se doura uma pílula sem informação. Então eu vou dizer para vocês. E vou pegar um exemplo bem claro aí, tá? Sarrafiore. Sarrafiore, por que não joga o Sarrafiore? O Sarrafiore, infelizmente, eu vou dizer para vocês, tá? É um jogador que tem um belo chute de média distância. E só. O Sarrafiore não jogou, nunca jogou, nem na base, nem no profissional, nada que justificasse a sua titularidade. Nada. A sua contratação. Nem Também. a sua contratação. Também. Então não contrata. Tá. Então o que eu estou dizendo? Deu mais mídia do que bola. O Internacional vem errado desde lá de cima. Zé Aldo, nunca vi, ou não tive a sorte de ver, nenhum jogo que justificasse o seu aproveitamento como titular.
O único que me parece passível desse aproveitamento, o único, chama-se Neto. E o outro jogador, que até estreou e não foi bem, foi mal contra o Fluminense, tá? Mas que eu vi várias vezes e que é o Edenilson mais jovem, chama-se Zé Gabriel. Desses, não tem mais nenhum. O Zé Gabriel já teve jogou no grupo. E jogou mal, jogou lá no Rio de Janeiro. Mas é bom jogador, porque eu vi várias vezes jogar. No caso do Grêmio específico, o Grêmio vive um excelente momento. Entendeu? Dá para o jovem já entra sem medo, porque ele não precisa, ele não carrega no ombro nenhum salvador, não é salvador da pátria. E aí, pega o Internacional quando revelou um monte de jogador jovem, estava na fase boa. Deixa eu só falar uma outra diferença, concordando contigo, acho que a tua análise foi muito feliz. É que eu acho que o Grêmio tem um modelo, eu estou falando até de modelo tático. Também tá? Conta. E o Grêmio está procurando jogadores, é o sub-Everton, é o sub-Alisson. Eu não estou diminuindo os jogadores. Não, sei. Não é mais fácil ainda, né? Não, é que o Inter, o Diogo, agora eu estou falando do clube, esquece o daí. Sim. O Inter, ele não chegou nesse requinte. Então ele está descobrindo jogadores de novo, como dá? Aleatório. Mas é que o grande ponto, Bavaresca, é que a base não precisa também revelar só craque. Não, mas eu não Poxa, falei disso, não, ok, mas é que o Ribeiro falou, o Zé Aldo não sei o que. Sim, às vezes um zagueiro mais ou menos, lógico, um lateral compridor. Dentro dessa safra do Grêmio, teve um Caio, por exemplo, que entrou uns 15 jogos. Depois se viu o tamanho dele e repassou. De um Vico, que também não sabia esse tamanho. E o repassou. O que é melhor? Você gastar com jogadores que você já sabe da resposta que vai ser inferior, caso do Bruno Silva, caso do Treves, caso do outro jogador. O problema é só o resultado, não vamos esquecer que o Grêmio doou, né? Eu tenho que chamar a mensagem do Zafari aqui, mas lembrando, né, vocês já viram aí o circuito Conexão de Ideias, e nós temos agora, neste mês de outubro, o Gustavo Borges, que vai fazer a palestra dentro do circuito Conexão de Ideias. Então, todas as informações, você entra no site do SESC, sesc-rs.com.br, e você vai ter todas as informações sobre o circuito Conexão, o circuito de palestras Conexão de Ideias. Vamos à mensagem do Zafari e voltamos para o segmento final, encerramento do Virando o Jogo de hoje. Estamos no segmento final, nem falamos do Grêmio, né? Nem falamos do Grêmio, só um pouquinho. Nem falamos do Grêmio. O Olídio Volpato, nosso querido amigo, o Olídio Volpato está dizendo aqui, na minha ótima... Hein? Eu não sei. O Sanches, se tiver que ir com os amigos dele a Rio Branco comprar vinhos, ele tem que atravessar a ponte sozinho. O Cléderson da Silva está dizendo aqui, alguém avisa o Renato que o André não dá mais, pelo amor de Deus. É só isso que eu queria falar. É só sobre isso que eu queria falar. O Sérgio Luiz Rite Moreira também, muitos, olha, eu peço desculpas, mas a situação do Internacional me parece que não é uma situação, vamos dizer assim, unânime, pelo que nós vimos aqui nos debates, não é? Então, terminou monopolizando o nosso programa hoje. Depois, o seguinte, temos 30 segundos, Ribeiro. A coisa mais lúcida que o Renato disse na sua entrevista, que o Luan não está nem perto. Isso aí vai dar outro programa de debate. Vamos deixar para amanhã esse aí. A coisa mais lúcida que ele falou. Vai dar outro programa de debate isso. Bom, quero agradecer muito a sua audiência, lembrando que às 9 da noite tem o Dois Toques com o comando do Cadu Oliveira. E amanhã, o Virando o Jogo, nós voltamos logo depois do RDC Esporte, que tem o comando do Paulo Brito, com os comentários do Ribeiro Neto. O RDC Esporte ao meio-dia e nós começamos à 1h da tarde com o Virando o Jogo, tá certo? E peço desculpas a todos vocês. Só lembrando, o Grenal, que horas que é? 6 da tarde. É uma oportunidade de ver esses jogadores aí que são... 1 quilo de alimento. Que nós falamos, hein? 1 quilo de alimento o ingresso. 1 quilo de alimento. O Grenal no Beira-Rio, né? O sócio obrigatoriamente tem que fazer o check-in, tá? Só não levem sal, né?
Tem que ser arroz. Não, mas as pessoas têm levado feijão. mais, estão mais... Arroz, mas às vezes é que horas que é o dica, né? Grenal? Às 6. Às 6. E parece que tem transmissão também, né? Sport Tá, TV. Grenal Sport também. TV e Rádio Sport Grenal. TV. Sport TV, Rádio Grenal e o Bairrista, pelo que eu tenho conhecimento. Tá certo. Sport TV, então. Estamos encerrando. Aqui o Virando o Jogo. Voltamos amanhã, 13h, logo depois do RDC Esporte. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.